Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Dalanese, eu sou trabalhador aqui da casa e vou apresentar hoje alguns tópicos, alguns temas, do Livro dos Espíritos, que é o que a gente está seguindo esse ano. Então, semanalmente, algum trabalhador apresenta alguns tópicos do Livro dos Espíritos. E eu quero começar então falando sobre os convulsionários. Então, quem eram os convulsionários? Os convulsionários era o nome que era dado às pessoas que tinham um comportamento diferente das outras pessoas, vamos chamar assim, E esse comportamento ele era movido até principalmente pelo magnetismo que essas pessoas tinham. Esses convulsionários, então, eles apresentavam determinados comportamentos histéricos, que fugia do controle deles. Era um comportamento, o convulsionários vem de convulsão, e convulsão é um termo médico que a pessoa apresenta como sintomas algumas contrações, tem algumas doenças que os sintomas são convulsões. Então os convulsionários vieram desse comportamento diferente das pessoas, vamos chamar assim. E como eram espíritos de pouca elevação, eles eram facilmente sugestionados. Então normalmente aparecia ali um líder ou alguém que lançava essa ideia e que essas pessoas acabavam assimilando e desenvolvendo esse tipo de comportamento. E ao longo da nossa história a gente tem vários comportamentos, casos de convulsionários. Um deles, que é o mais recente, que acho que a gente vai lembrar aqui, as pessoas aqui com mais de 50 anos vão lembrar, que é o caso de Jim Jones. O Jim Jones ele era um pastor que tinha uma igreja, uma seita, na Guiana Francesa, em 1978. Então o Jim Jones provoca um suicídio coletivo. E na época morreram 918 pessoas. E elas morreram, então eles serviram para essas pessoas todas, convenceu todas a tomarem. Quem não se convenceu a tomar por livre e espontânea vontade, tomou de alguma forma mais imposta, uma solução de cianeto. Então eles tomaram, e aí acho que todo mundo lembra, os mais idade aí vão lembrar desse caso que foi extremamente uma comoção, em que todo mundo ficou realmente estarrecido com o que aconteceu. Mas o caso de convulsionários, talvez o mais importante, ou pelo menos que o Kardec estudou, foi um caso do diácono François Paris. Esse François, ele morreu em 1727, aos 37 anos na França. E ele teve uma vida reclusa, ele era um padre, e ele ficava, até os superiores deles ofereceu para eles algumas paróquias na época, para que ele assumisse, para que ele se desenvolvesse, mas ele não quis. Ele até chegou a fazer algum trabalho mais específico, mas ele não quis. Ele realmente se recolheu à clausura e ele ficava num monastério, escondido na cela dele, e não saía de lá. O que ele fazia era meias. Então era uma região muito fria, ele fazia meias e distribuía para as pessoas carentes. Esse era o trabalho que ele fazia. E ele se reservou somente a rezar, e a fazer uma introspecção na sua vida. Então, quando ele faleceu, o irmão dele, tinha recebido uma boa herança, porque quando os pais deles faleceram, ele deixou toda a herança dele para o irmão, então levantou um túmulo para ele no cemitério de Saint-Médard. E como ele era bonzinho, ele dava meia para as pessoas, às vezes ele encontrava com as pessoas, ele conversava com elas, as pessoas começaram a ir até o túmulo do François e fazer preces, orações, e com isso ele acabou
as pessoas começaram a atribuir curas a ele, né? Então as pessoas iam lá, colocavam a mão no túmulo dele e falavam que curavam. Outras iam lá, pegavam aquela terrinha, aquela poeira que tinha em cima do túmulo, misturava na água e tomava e sarava. Bom, isso tomou uma proporção tão grande que em 1732, então, os dirigentes da cidade resolveram fechar o cemitério, porque não era mais possível administrar aquela situação. E as pessoas, então, convulsionadas por essa ideia, passaram então a se encontrar nas casas das pessoas. Então, já que elas não podiam ir até o túmulo, até o cemitério, elas passaram a continuar fazendo essas atitudes, entendendo essas atitudes nas casas das pessoas. Bom, mas um outro ponto importante que a gente tem que tratar é a afeição dos espíritos pelas pessoas. Essa afeição, ela é determinada, né? Ela ocorre quando o espírito encontra a mesma sintonia na pessoa, né? Então, se eu me sintonizo, se eu tenho os meus pensamentos elevados no bem, no amor, em Jesus, em Deus, na caridade, eu tenho espíritos que coadunam desses pensamentos e se ligam, né, se conectam a mim por esses pensamentos. E o inverso também é verdadeiro, né? À medida que a pessoa tem pensamentos ruins, pessoas viciosas, elas vão ter então, né, atração de espíritos ruins. Então, dentro dessas atrações, a gente vai ter um grupo e a gente vai ter alguns espíritos muito importantes na nossa vida, que são os nossos mentores, que na verdade no livro dos Espíritos ele trata como anjos da guarda, né? Então o capítulo, nesse caso, o subtópico é anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, que a gente poderíamos traduzir aqui como os nossos mentores espirituais, ou em individual, o nosso espírito amigo. Sempre temos um, né, que é o que é responsável, que é aquele que nos acode. Então os nossos mentores, eles já são definidos antes mesmo de nós nos encarnarmos. Lá no nosso planejamento reencarnatório já é determinado. Às vezes até nós escolhemos ou pedimos para que determinado espírito venha nos proteger, né? Mas de uma forma geral eles já são então determinados lá no nosso planejamento reencarnatório. E também, inclusive, aquelas reencarnações compulsórias, né, onde o espírito não quer reencarnar, mas ele é forçado a reencarnar por algum motivo, ele não quer, ou pela prova que ele deve se submeter, ou porque de alguma forma onde ele se encontra ele não quer sair daquela situação, por exemplo. Então, para essas reencarnações também nós vamos ter um mentor pré-determinado, um mentor contatado, feito um contrato com aquele mentor, um contrato verbal, logicamente, né, para que ele venha junto para atender aquela reencarnação compulsória. Então, os nossos mentores, eles são espíritos mais desenvolvidos, né, e mais desenvolvidos do que nós, do que o espírito reencarnante. Eles estão sempre num grau muito superior ao nosso, tá? E esses nossos espíritos, esses nossos mentores, eles vêm com missões específicas, né, de nos proteger, de nos ajudar, na verdade, de serem nossos pais espirituais, né, nosso pai espiritual. Ele vem para nos auxiliar, né, para nos levantar quando caímos, né, para nos dar conselho, para nos intuir de alguma forma, sempre no caminho do bem. E é importante, né, que mantemos então sempre os nossos mentores nas nossas mentes, né? Ou antes de dormir, antes de deitar, fazer uma prece, conversar com o seu mentor, realmente como conversa com um amigo, com alguém de sua estima, com alguém extremamente amoroso, com alguém com o qual temos uma afinidade, com o qual temos uma intimidade de poder falar com ele realmente
Como não? Ele está ali do nosso lado, né? Ele está na nossa frente, ele está do nosso lado. Então, ter essa conversa franca, né, com o nosso mentor, isso nos conecta sempre a ele, né? Isso é importante. Então, quando a gente enfrenta alguma dificuldade, normalmente a gente pede a Deus. A primeira coisa que a gente faz, então, né, passando por uma dificuldade, a gente pede para Deus nos ajudar, né? Mas muitas vezes a gente também está em situações que não tem saída, a gente acha que não tem saída, que a gente não consegue enxergar uma saída. Então o que a gente normalmente nós fazemos? Fazemos uma prece, né? Sentamos, fechamos nossos olhos, nos concentramos e pedimos. Quando nós temos essa atitude, o que a gente está fazendo? A gente está abrindo uma janela de conexão com os nossos mentores. Nós estamos fazendo uma ligação, aumentando ou fazendo uma ponte de frequência vibracional com os nossos mentores. E essa ponte, essa conexão, vem de lá para a gente boas intenções, boas intuições, clareza nas nossas ideias, nos nossos pensamentos, né? E essas situações que eram difíceis, essas situações que a gente não encontrava saída, elas se clareiam, né, na nossa frente. Então, o consolo que não sabemos de onde vem quando fazemos essa oração, né, e normalmente a gente faz essa oração com muita fé, com muita devoção. Essa oração ela é feita do fundo do nosso coração, né? Com todo o nosso amor, com toda a nossa crença. Ela nos ajuda então a diminuir os nossos sofrimentos. É a ação então dos nossos mentores mandando para a gente aquilo que realmente a gente precisa. E os nossos mentores, eles se utilizam também da intuição, né? Então, às vezes nós temos um problema e viramos na cama de um lado para o outro, passamos a noite acordado, dorme um pouquinho, acorda, aquele pensamento recorrente, né? E a gente às vezes nem consegue. Fazemos algumas preces, né? Normalmente a prece nos dá sono, né? Porque a gente relaxa, a gente se acalma, a gente dá aquela respirada, se tranquiliza, o sono acaba vindo, mas ele acaba voltando. E normalmente de manhã, então, a gente tem a solução, normalmente do nada surge na cabeça da gente a solução. Então é uma intuição dos nossos mentores. Mas, será que a gente precisa passar a noite inteira virando de um lado para o outro, perdendo o sono, sofrendo, tendo estresse, ficando com dor de estômago, com dor de cabeça? E se ao deitarmos, né, elevássemos nossos pensamentos a Jesus, aos nossos mentores, conversássemos com Ele, com certeza, se não vier naquela hora, teremos pelo menos uma noite de sono e na manhã seguinte, com certeza, a solução do problema virá para a gente, né? É muito claro, né, essa conexão que a gente faz com esses nossos amigos espirituais. Então, os nossos mentores, eles estão sempre em contato conosco. Na verdade, eles estão sempre em contato conosco, mas isso não quer dizer que os nossos mentores ficam o tempo inteiro próximo da gente. Não quer dizer que se eu for tomar água, meu mentor vai junto comigo. Se eu for tomar um café na cozinha, meu mentor vai junto comigo. Não. Eles são muito mais desenvolvidos. Eles habitam planetas superiores, podem habitar planetas superiores, como eles podem também habitar o nosso planeta, né? Mas, de onde eles estiverem, eles poderão nos influenciar e poderão nos ajudar. E basta para isso que nós demos permissões para eles, para que eles se aproximem da gente, né? E como é que a gente faz? Qual é essa permissão? É a nossa fé, é a nossa prece, é a nossa oração, é a nossa sintonia com o bem, porque os mentores, eles vibram numa sintonia de amor, né? Eles estão acima, e eles não conseguem, então, se a gente sair dessa vibração do amor, se
sairmos dessa vibração do bem, a gente perde essa conexão. Se passarmos então a vibrar ou a pensar de forma ruim, sem amor, com mágoa, com ódio, aquela conexão que é mais sutil, aquela vibração que é mais sutil que os nossos mentores têm, eles perdem porque a gente baixa a nossa vibração. Então aquela vibração sutil que a gente tinha antes, que estava elevada, ela baixa. Nessa mudança de vibração, a gente perde a nossa conexão com os nossos mentores. Mas isso, para que recuperemos essa nossa conexão, é muito simples, né? À noite, fazemos uma prece, elevamos nossos pensamentos, passamos a pensar de forma no bem e de forma boa, né? De coisas boas, que as soluções vão chegando, que as nossas intuições também vão chegando. Alguns espíritos encarnados, né? E eu acho que vários aqui de nós já devem ter pensado isso, né? A gente tem a curiosidade de saber como que é o nosso mentor, né? Quem é o nosso mentor, como que é o rosto dele, como ele se veste, né? Quem é ele? Eu conheço ele? Ele já conviveu comigo? Ele viveu em outra encarnação comigo? E a gente tem essa curiosidade, mas nos dizem os espíritos que não devemos nos preocupar com isso, que isso não é importante, né? Nesse estágio, nesse momento que a gente se encontra, saber a forma física, se ele tem barba, se ele não tem, se ele tem cabelo branco, se ele não tem, não é importante, né? É importante que tenhamos a mesma vibração dele. Isso é o ponto-chave, né, para essa nossa conexão. E quando, dizem também os espíritos, que quando desencarnarmos na erraticidade, vamos encontrar os nossos mentores lá. E que ninguém vai precisar falar para a gente que esse é o nosso mentor. Ao nos depararmos com ele, com certeza vamos saber que ele é o nosso mentor, né? Isso deve ser bem bacana. Mas eu espero que eu não encontre com o meu tão cedo. Gostaria de ficar mais um tempo treinando aqui para encontrar com o meu. Fisicamente, eu encontro com o meu mentalmente toda noite, mas eu gostaria de encontrar com o meu mais para frente. Então esses espíritos, eles se propõem a nos ajudar. E a proposição da vida, da missão deles, de nos ajudarmos, é para que eles também evoluam, para que eles também progridam espiritualmente, embora eles já sejam mais evoluídos do que nós, mas eles ainda estão no estágio que eles precisam evoluir mais também. Mas será que quando nós falhamos, o nosso mentor falhou? Será que quando nós nos desviamos do caminho do bem, é sinal que o nosso mentor nos abandonou, né? Não, ele jamais nos abandona, né? O nosso mentor jamais nos abandona. Então ele não falhou nessa missão, né? Porque ele faz o trabalho dele. Nós é que não fazemos o nosso. Ele está sempre alerta, sempre vigilante. Mas nós, se nos deixamos sair do caminho do bem, e Deus e a espiritualidade, ela dá permissão para que qualquer entidade e todos os espíritos se aproximem da gente. Mas nós temos que ter a perseverança, né, de não nos deixarmos ceder, e sim estar sempre firme no nosso propósito, e daí esses espíritos ruins, esses espíritos do mal, não nos atingirão. E esses espíritos, os nossos mentores, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, se tomamos um caminho errado, eles não vão falar no nosso ouvido: você está fazendo errado. Não, você tem um livre-arbítrio, nós temos o nosso livre-arbítrio. Eles não vão falar no nosso ouvido o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Cada um tem que ter, e aqueles que não têm vão passar por esse aprendizado, vão passar por essas faltas, e no futuro vão aprender com os seus próprios erros que não devem seguir esse caminho. Então, didaticamente, existem 4 tipos de mentores. A gente tem os mentores propriamente ditos,
que são os nossos mentores, esses que nos acompanham, esses que nos ajudam, né? Que nos acompanham desde antes do nosso encarne até o nosso desencarne. Esses são os propriamente ditos. Eles são superiores a nós e tiveram permissão divina para nos acompanhar. E nós vamos ter um outro grupo que são os espíritos familiares ou os mentores familiares, que são espíritos que eles não são tão desenvolvidos quanto nós, quanto nós somos. Eles são iguais a nós, não são mais desenvolvidos que nós. Desculpa. Eles não são mais desenvolvidos que nós. São espíritos que são desenvolvidos tanto quanto a gente, mas que conviveram com a gente durante aquela encarnação. Então, normalmente a gente tem um tio, a gente tem um parente, muito chegado, uma pessoa que a gente tem uma afinidade, uma pessoa boa de coração, que a gente fala, nossa, como aquela pessoa é boa, puxa vida, e essa pessoa desencarna, depois, então esse espírito, né, ele pede para a espiritualidade, e a espiritualidade concede que ele volte e acompanhe aquela pessoa ou aquela família, normalmente aquela família. Então ele fica ali, mas a função desse espírito é assuntos corriqueiros, ele não se envolve em assuntos tão mais importantes. E nós vamos ter os espíritos familiares. Familiares não podia falar. Nós vamos ter os espíritos simpáticos. Os espíritos simpáticos são espíritos que eles não vieram com aquela programação como veio o nosso mentor. Mas ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida, com as nossas boas intenções, com os nossos bons pensamentos, a gente vai cativando esses bons espíritos. E eles então se aproximam da gente numa missão específica. Por exemplo, uma pessoa vai fazer um trabalho humanitário, alguma coisa, naquela função específica, naquela ação específica, aquele espírito se aproxima, intui e mostra a ele, né, esse nosso irmão, esse nosso espírito, o caminho que ele deve seguir e que ele deve passar. E nós vamos encontrar os espíritos maugênios, ou espíritos que não estão ligados totalmente ao bem. Então, na verdade, são, né, os espíritos do mal. Esses espíritos também têm permissão para se aproximar de nós, como a gente já falou, né? E muitas vezes essa permissão é dada por nós. Como? Quando nos conectamos com o mal, né? Quando nos desviamos do caminho do bem, a gente abre essa porta para que esses espíritos se aproximem da gente. E daí como é que a gente vai fazer para voltar de novo a conexão? Através da prece, né? Através das orações, através dos bons pensamentos. E eu queria trazer para vocês aqui uma historinha, aquela história dos dois lobos, que eu acho que já todo mundo conhece, né? E dentro de mim existem dois lobos, o lobo do amor e o lobo do ódio. Ambos disputam o poder sobre mim. E quando me perguntam qual lobo é vencedor, eu respondo, o que eu alimento. Então, se eu alimento o lobo ruim, eu vou ter pensamentos ruins, eu vou ser ruim, eu vou ser um espírito que vai atrair maus espíritos, né? Agora, se eu alimentar o lobo bom, eu vou ser uma pessoa do bem. Nós vamos ter também Ismael, que é o guia espiritual do Brasil, né? E Jesus, que é o mentor do planeta Terra. E para finalizar, pessoal, nós ainda estamos em um estágio mais atrasado. Mas nós também vamos chegar lá, nessa condição de evolução. É isso que estamos fazendo aqui. Estamos passando por essa escola, por esse aprendizado. Quantas vezes forem necessárias, né? Vamos repetir de ano, vamos voltar, vamos estudar de novo. Isso tudo vai ser importante para o nosso crescimento evolutivo. E um dia também nos tornarmos mentores. Muito obrigado a todos. Vamos agora passar para o próximo magnético.